Eleições 2024 aqui no site TN Online. Hoje, para falar desse tema tão importante, nós vamos conversar com o desembargador Luiz Panza, que vai dar uma palestra mais tarde aqui na cidade de Apucarana, esclarecendo tudo o que pode acontecer nas eleições, o que pode ser feito e o que não pode, né? Tudo bem? Tudo bem. Olá, Liz, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, na companhia do meu lado aqui do meu querido amigo, Dr. Rogério, que é o juiz eleitoral dessa zona eleitoral de Apucarana. É um prazer estar e voltar para Apucarana, onde me criei aqui. Foi a minha primeira... Na verdade, minha segunda infância foi em Apucarana. E voltando para cá, exatamente agora para conversarmos de um tema que nos é tão caro, que diz respeito a eleições, porque leva a ideia de democracia e também de cidadania. Então, estamos aqui à disposição. Exatamente. Participa mesmo da nossa conversa também o Dr. Rogério Tragibo, que ele é o juiz da zona eleitoral aqui da comarca de Apucarana. Seja muito bem-vindo também, que junto vai participar dessa conversa para esclarecer todas as dúvidas possíveis. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Vamos lá, então. Corregedor, conta para a gente sobre esse pacto da realização de eleições pacíficas. O que é? Essa proposta, ela surgiu, esse embrião surgiu no próprio Tribunal Regional Eleitoral, em conversas que tínhamos com a presidência, o desembargador Sigurd Roberto Bendtson, muito preocupado com isso, e os demais membros da corte. E nós sabemos, e a história tem mostrado, que as últimas eleições elas têm sido muito acirradas. Lamentavelmente, vivemos um momento de nós e eles. E nós queríamos acabar com isso, ou pelo menos amenizar essa questão. Então surgiu a ideia de nós conclamarmos órgãos públicos, instituições públicas e privadas, enfim, pessoas da sociedade com voz, com participação, que pudessem assinar esse pacto dizendo que se comprometeriam em que tivéssemos eleições tranquilas, limpas, honestas, imparciais, paritárias, no significado de fazer com que a população compreenda que, a partir das autoridades, nós buscamos a ideia de que eleição é simplesmente uma troca ou uma manutenção do que é bom, ou uma troca daquilo quando necessário, porque governar é um ato que não cabe a qualquer um. Há que ter um certo know-how sobre isso, há que ter um conhecimento. E por esse motivo, a ideia sempre foi buscar as melhores pessoas para que desenvolvam os melhores trabalhos. Uhum. E assim se faz através da eleição. Esse processo democrático existe desde o período grego, nós estamos vivenciando isso aqui no século XXI. Então a ideia surgiu exatamente por isso, para que possamos trabalhar sem agressões físicas, verbais, sem, às vezes, até desmanchando unidade familiar. Certamente, acho que você até, Liz, pode contar alguma história, sabendo que nas últimas eleições um grupo familiar brigou, um grupo de amigos brigou, exatamente por causa da política. Exato. Mas a política não pode causar isso, ela não pode causar desavença, ela tem que causar união. Então esse pacto, ele foi pensado e criado, e sempre conclamamos, aonde vamos, como é o caso de Apucarana, que as autoridades locais, que os órgãos representativos de classe assinem esse pacto dizendo, vamos trabalhar em favor de uma eleição tranquila e, como a palavra diz, uma eleição em paz. Em tempos de polarização, esse pacto ele vem sendo um assunto muito importante e necessário, né? Total. Por isso que eu fiz referência aqui, que nós vivemos um ambiente do chamado nós e eles. Ou você está comigo ou você está contra mim. Não tem ideia de eu simplesmente te ouvir e respeitar a sua opinião. Dizem que, vamos assim dizer, as pessoas se colocam sempre numa ideia de desconfiança daquilo que é dito. Não vou confiar naquilo que é dito porque não sei da veracidade. Então você acaba desconfiando de tudo e de todos. Então, nessa perspectiva é que nós queremos trabalhar com uma ideia de valorizar o ser humano e de valorizar o trabalho, de valorizar a obra, de valorizar a fala. Sempre no aspecto da pacificação. Doutora, a gente percebe que a população está mais interessada ali nas eleições, elas querem participar mais desse ato. E o aplicativo Pardal, que está sendo amplamente divulgado agora, ele está sendo uma ferramenta muito utilizada, né? Em poucos dias dele ter sido efetivamente falado para a comunidade, ele recebeu muitas denúncias, porque a gente entende que a população quer um processo eleitoral limpo e justo. Uhum. O Pardal, ele foi autorizado, claro, já tínhamos esse aplicativo, mas recentemente a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, assinou o ato já determinando a disseminação pelas plataformas da aquisição desse aplicativo, onde você pode fazer
a sua respectiva denúncia sobre qualquer irregularidade que você porventura possa observar. Com relação, e basicamente a ideia de propaganda. Então, o Pardal, ele veio como uma ferramenta do século XXI. Se naquele tempo que eu já fui juiz eleitoral em várias oportunidades, a preocupação era o outdoor, era o panfleto, era o muro pichado, era o muro pintado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a preocupação são as redes sociais, são as plataformas digitais. O mundo digital tomou conta da eleição do século XXI. Então, nada melhor do que uma ferramenta digital, uma ferramenta do século XXI para combater isso, em tempo real e de maneira mais simplificada. Foi por isso que foi lançada essa ferramenta e, como você está dizendo, em poucos dias já tivemos uma diversidade de reclamações, de denúncias. Muitas fundadas, outras talvez nem tanto, mas temos que averiguar. Porque a comunicação, hoje em dia, ela é muito mais rápida e muito mais ágil do que tempos atrás. Quanto tempo será que demorou a carta de Pero Vaz de Caminha para chegar na mão do rei português para dizer que tinha descoberto uma terra nova, isso no ano de 1500? Exatamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, sabemos em tempo real se a Bolsa de Valores está caindo ou está subindo, o terremoto em tal lugar, ou qualquer tipo de atentado terrorista em momento real. Então, essa é a preocupação, que tenhamos uma ferramenta que possa nos auxiliar em tempo real a trabalhar dentro dessa premissa de que é combater o mal nas eleições. Uma ferramenta necessária, né, doutor? Totalmente. Vamos falar agora de prevenção à fraude de cota de gênero. Como isso efetivamente vai contribuir com as eleições municipais de 2024, com a integridade das eleições? Essa é uma batalha que não só o Tribunal Regional Eleitoral tem travado, mas o próprio legislador, ao colocar nas normatizações que nós temos que ter um percentual de cada gênero, de 30% a 70%. Claro que se consolidou a ideia de que isso aí foi feito para beneficiar tão somente as mulheres. Na realidade, até podemos considerar, mas a ideia é a diversidade. Só que 30% ou 70% pode ser 30% de homens e 70% de mulheres. Só que na prática, sempre temos o contrário. Essa violência de gênero, ela existe, ela é fática, nós encontramos em várias situações Brasil afora. Recentemente tivemos casos no norte do Brasil e também no nordeste de cassação de chapas por conta de violação a esta cota de gênero. Porque a legislação é clara, tem que ter no mínimo 30% de cada gênero. E é claro que se desenvolve mais a questão da mulher. Talvez o Dr. Rogério possa até lhe dar algum dado um pouco mais concreto sobre o percentual de mulheres que se registraram como candidatas, seja na condição de vereadora, vice-prefeita ou prefeita. Mas o fato é que a legislação se preocupou com isso e principalmente as nossas cortes, a ponto do Tribunal Superior Eleitoral editar recentemente uma súmula de número 73 que exatamente trata disso, dizendo quando nós temos a caracterização, a constatação da fraude. Ele coloca ali quais são os requisitos necessários para isso se caracterizar. E se caracterizando, é possível a cassação do candidato, a cassação da chapa que violar. E muitas vezes encontramos violações. Ah, mas eu fiquei sabendo que tinham 30% de mulheres. Sim, mas você vai ver, sem demérito às profissões, por favor. Ele chama a cabeleireira da esquina, ele chama a copeira da lanchonete, ele chama a balconista do mercado e diz, venha fazer um percentual comigo. Aí você pergunta para elas, vocês tiveram espaço para se apresentar? Não. Confeccionaram santinhos para você? Não. Você foi obrigado a fazer campanha para o seu colega masculino? Sim. Você teve tempo de rádio? Não. E assim vai, as perguntas são: você teve dinheiro disponível da campanha para financiar a sua própria campanha? Não, eu tive que repassar para o cidadão tal. Então são formas de mostrar que tentou se acobertar aquilo que é irregular, esconder a irregularidade. Doutor Rogério pode dizer, eu não sei se o percentual aqui, se fez esse levantamento, Rogério, o quanto de mulheres que se registraram como candidatos em Apucarana. O percentual aqui é o percentual mínimo, desembargador, é o 30%. E nós temos uma única candidata mulher na chapa para prefeito. Exato. E os demais são homens. Então, realmente, o que se faz é 30% para mulheres e 70% para os homens. E como o desembargador estava falando, nós precisamos de mulheres que sejam efetivamente candidatas, não apenas mulheres para cumprir percentual. Cumprir a cota, exato. Exato. E eles acabam não preparando essas candidatas e fazem como marionetes, né? Colocam ali para fazer esse percentual e elas, de fato, não têm esse poder de voz ali dentro da chapa delas, né? Nós temos que aproveitar esse momento desse canal de comunicação que você está liderando aqui
e para conscientizar as mulheres que elas não são apenas números. O dia que a mulher se conscientizar da sua força, do seu poder, nós melhoraremos muito, inclusive, a política. Nós sabemos que as mulheres têm ideias maravilhosas, só que são abafadas muitas vezes pelo ambiente masculinizado que se colocou nas últimas décadas, nos últimos séculos. É isso que nós temos encontrado. Então, a justiça eleitoral busca, de todas as formas, combater isso, mas não só combater em termos numéricos, e também conscientizar. A função da justiça eleitoral hoje, ela não é uma função meramente judicante. Eu só decido o processo. Não, ela tem uma função de orientar, ela tem uma função de fiscalizar, ela tem várias funções que vão exatamente ao encontro da conscientização do papel da mulher na sociedade brasileira. E um dos papéis é o papel da política. E só se consegue a boa política com boas candidatas, com boas ideias, mas principalmente sabedoras dos seus direitos, não dos seus deveres. Os deveres virão na sequência. Mas o direito de ser candidata, o direito de se manifestar, o direito de apresentar a sua plataforma e o direito, se eleita, de trabalhar em prol de uma sociedade. É assim que nós visualizamos um futuro melhor. Então, aproveitando esse espaço que você está nos oportunizando, a Justiça Eleitoral do Paraná, em especial aqui na figura do Rogério, que é o nosso juiz da zona eleitoral local, exatamente isso, conclamando as mulheres para que elas vejam qual que é o verdadeiro papel delas e exijam das chapas, das coligações, dos partidos, eu quero meu percentual para eu fazer a minha campanha, para eu poder mostrar as minhas ideias. Só assim teremos uma renovação saudável, que é necessário para toda e qualquer sociedade. E a Justiça Eleitoral trabalhando para que esse direito da mulher seja cumprido nessas eleições, né? Se Deus quiser, é o que nós queremos. Desembargador, em relação ao assédio eleitoral nas relações de trabalho, quais ações que a Justiça Eleitoral vem executando para que esse abuso não aconteça nas relações de trabalho? Nós temos dois momentos, o antecedente e o consequente. No antecedente, nós temos feito reuniões com lideranças empresariais, explicando a legislação trabalhista com relação a isso, explicando a legislação eleitoral com relação a isso. O Ministério Público Eleitoral está muito atento. Já tenho conhecimento que o Ministério Público já tem recebido reclamações sobre esse tema. Então, nós estamos trabalhando em duas frentes. Uma frente preventiva, por cartilhas, inclusive, demonstrando o que é o assédio no ambiente de trabalho, que isso aí tem que ser totalmente afastado. Isso não faz bem para o próprio ambiente, não faz bem para a sociedade. E, claro, no segundo momento, se a primeira hipótese preventiva não funcionar, passaremos para outra, que é repressiva e ou curativa, que aí sim são medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério Público assim que chegam denúncias. Então, aproveitando o seu canal mais uma vez, se você, trabalhador, se sentir acuado, se sentir ameaçado de qualquer forma dentro do seu ambiente de trabalho, não hesite em denunciar ao Ministério Público Eleitoral local. Porque é função do Ministério Público essa verificação, essa observação, e levando isso e iniciando uma demanda em face daquele empresário, daquela sociedade empresária que, porventura, estejam violando a sua autonomia de vontade. Exato. Isso é importante, né? A gente tem que impor respeito e não aceitar as imposições, de repente, ali do círculo de trabalho, né? Cada um tem que pensar com a sua cabeça. Totalmente. Tem que ter autonomia. É aquilo que eu falei no começo, nós conversamos, o nós e o eles. Posso não concordar com o que você diz, mas eu tenho que permitir que você o diga, porque a diversidade ela é muito importante para isso. Ela tem essa importância exatamente nessa perspectiva de permitir o diálogo aberto. Voltaire já se preocupava com isso no século XVIII. Ele é um dos grandes exemplos que nós temos na história, na filosofia, na ciência política, de uma pessoa que sempre dizia isso. Vamos procurar a responsabilização com responsabilização. Então, a mesma palavra com dois sentidos. Vamos Sim. responsabilizar porque nós queremos responsabilidade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia, posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-las. É assim que se faz a dialética. Os gregos trabalhavam nesse ambiente dialético. Por que nós não podemos retomar esse pensamento? Claro, a sociedade evoluiu, a sociedade se modificou, algumas coisas que existiam no período grego não existem mais. A escravidão era muito comum na Grécia. O escravo era coisa. Hoje em dia não se tem mais isso, não se admite. Porém, ideias democráticas lá nasceram. Nós temos a República de Platão, nós temos a Política de Aristóteles. São livros clássicos da antiguidade que trouxeram as primeiras ferramentas que nos serviram para moldar o que nós somos hoje. E nós temos que aproveitar os melhores dos momentos para isso.
Vamos ter que usar com responsabilidade. Agora, trazendo aqui a pergunta para o Dr. Rogério também, para o corregedor, em relação à transparência nas tecnologias, como que vocês estão lidando com isso nessas eleições, né? Os desafios que vocês estão encontrando em relação às transparências tecnológicas, né? Porque tecnologia, o doutor já tinha dito, chega tudo muito rápido, inclusive o Pardal veio para ajudar também a denunciar rapidamente. Como que vocês estão lidando com esse tanto de informação que chega e no meio desse caminho vem a desinformação também? Bom, o principal, digamos assim, problema enfrentado pela Justiça Eleitoral nessa questão de tecnologia, redes sociais, é a rapidez com que se divulga alguma coisa nessas plataformas. Então, a ilegalidade, por exemplo, que foi praticada na propaganda eleitoral, na rede social, ela se dissemina muito rápido. A Justiça Eleitoral também tem uma atuação muito rápida, mas enquanto a Justiça Eleitoral está atuando aqui, no ponto, digamos assim, onde começou isso já está lá na frente, né? Então, nosso maior desafio é conseguir agir tão rápido quanto essa disseminação que as redes sociais, plataformas eletrônicas conseguem divulgar esse material, digamos assim, essa propaganda truncada, fake news, inverdades, contra um determinado candidato para prejudicar, porque geralmente esse material ele é para prejudicar alguém, né? Porque o candidato está fazendo a sua propaganda na sua rede social, está lá tranquilo, fazendo tal, mas de repente surge alguma coisa, uma inverdade, uma notícia inverídica, e se espalha muito rápido. Então, nosso maior desafio é atuar com a mesma rapidez com que essas notícias saem nas redes sociais e plataformas eletrônicas. E isso acontece tanto no município pequeno como no âmbito geral ali em todo o Paraná, não é mesmo, corregedor? Isso acontece no mundo inteiro. Na realidade, a tua pergunta é um combo. Por quê? Você, ao mesmo tempo, quando você fala em tecnologia, você faz referência à desinformação, à fake news, à deepfake e à inteligência artificial, que estão interligados. Com certeza. Para o bem ou para o mal. A tecnologia, é inevitável que ela veio, é inevitável que ela virá, vai se alastrar, vai se ampliar. Faça o levantamento de quantas casas têm acesso à internet. Faça uma indagação, faça uma pesquisa de quantas pessoas têm acesso ao celular. O celular é uma ferramenta hoje que, inclusive, serve como telefone. É um telefone, mas hoje o telefone é a última das funções. Exato. A Justiça Eleitoral, ela está buscando, dentro das suas possibilidades por hora, combater, principalmente a má tecnologia, só que, lamentavelmente, vou usar essa expressão, o hacker sempre está à frente. Porque ele produz aquela matéria que pode disseminar de forma negativa muito rapidamente. E o combate nosso nem sempre consegue ser em tempo exatamente real. Então, há um delay em cima disso. A ponto do Tribunal Superior Eleitoral preocupar-se, exatamente em várias reuniões, em conclamar o judiciário brasileiro a ficar atento à desinformação. E a desinformação ela pode vir por deepfake ou fake news, principalmente fake news. Notícias falsas levam a um desconhecimento. E, lamentavelmente, nós temos um hábito, nós seres humanos. A primeira informação é aquela que mais marca, que mais fica, que mais se registra. Para você desdizer algo, fica muito complicado. Para você retificar algo. Então, a desinformação ela tem um aspecto muito negativo numa sociedade. Principalmente uma sociedade em que ela está centrada no imediatismo. Principalmente numa sociedade que está centrada na pulverização da informação. Nós não temos uma verticalização de informação, nós temos um ambiente horizontal, muito raso. Então, notícias curtas, eu não tenho paciência para ler mais do que uma página, eu não tenho paciência para ler mais do que 5 linhas. Então, se você jogar 5 linhas e aquilo for uma desinformação, ela virá como uma bomba atômica na sua cabeça, criando um impacto muito grande porque você acreditará naquilo pela rápida e rasa leitura. Sim. E a tecnologia mal usada, ela faz isso. É a fake news, deepfake, quando você adultera a voz, quando você adultera a imagem, através da inteligência artificial. A ponto do Tribunal Superior Eleitoral atualizar as suas resoluções para essa eleição, no total de 12, e uma delas trabalhando com propaganda eleitoral, dizendo que os candidatos são obrigados a informar se fizeram uso de inteligência artificial para fazer qualquer tipo de modificação no seu vídeo, no seu áudio, na sua campanha. E algumas coisas estão proibidas.
Sim. Exatamente a ideia de desinformar, elas estão proibidas. Você pode até dizer, olha, houve alteração do Photoshop, a melhoria de imagem, eu quero tirar aquela ruga, eu quero melhorar o meu cabelo, coisas nesse sentido. Mas você transformar aquilo numa mentira, não se pode. A ponto de ter como consequência, até eventualmente, se comprovado fake news, se comprovado deepfake, a cassação da candidatura, a cassação da chapa. Então, a inteligência artificial que veio para somar, se não bem usada, ela vai prejudicar ali o candidato. Totalmente. E vai prejudicar o eleitor, dependendo, porque vai ser a vítima, né? Sim, exatamente. Então, o feitiço se vira contra o feiticeiro. Então, tome cuidado com isso, porque nós estamos atentos. Nós estamos atentos, já recebemos reclamações de fake news, julgamos, eu acho que semana passada, retrasado, uma questão de fake news, mas aquela não chegou a caracterizar fake news. A denúncia foi de fake news, mas o resultado que nós encontramos que não era, ficou no limite ali. Então não chegava a ser. Era mais uma crítica do que propriamente uma fake news. Então há que separar o que é crítica e o que é desinformação pela mentira. Mas estamos atentos. De hoje até o final do pleito, nós estaremos atentos a quaisquer situações anômalas que possam acontecer durante o processo. O que nós queremos, e que você perguntou e você observou, é a questão da transparência. A justiça eleitoral, ela não é censora, de maneira alguma. A justiça eleitoral, ela tem que equilibrar os pratos da balança, para que não tenhamos exatamente sempre alguém prejudicando outra pessoa. É essa a função, equilibrar os pratos, não mais do que isso. E esse ambiente da desinformação veio com força, o ambiente da informática, da tecnologia, veio com força, e para cada eleição, a cada 2 anos, você vai estar aqui entrevistando outras pessoas que vão te trazer outras ideias e novas ferramentas cada vez mais aprofundadas com relação a esse tema. Corregedor, quando o senhor disse que a justiça eleitoral está atenta, não é só o candidato disseminando desinformação, fake news. O eleitor que também fizer isso também será penalizado? A justiça eleitoral tem esse papel também de se identificar ele fazendo isso, ser punido? Sim, aí a punição não é cassação porque ele não é candidato. Sim, mas tem... Mas nós temos o Código Eleitoral que prevê crimes eleitorais. A mentira, eu vou usar essa expressão para que a população entenda, a calúnia, a mentira, a informação errada, ou seja, uma mentira, ela leva também a uma punição no ambiente penal. Essa questão que eu estou te falando dos candidatos é no ambiente eleitoral. Ele será cassado, o prejuízo é grande. Mas aqueles que desinformam com mentiras são passíveis de sofrer ações penais provocadas pelo Ministério Público, claro, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, para se defender, mas se provar que aquele eleitor mentiu deliberadamente para prejudicar alguém, isso se constitui também o ilícito penal. Importante, então temos que ficar atento e mentir em hipótese alguma, né? Corregedor, inclusão e acessibilidade também são temas do Tribunal Eleitoral que está promovendo que PCDs trabalhem como mesários nessas eleições, né? Como o senhor vê esse convite para esse pessoal também participar do pleito ali junto, efetivamente? O nosso presidente, Desembargador Sigurd, ele sempre foi muito simpático a esta causa. Tanto que no Tribunal de Justiça, o nosso tribunal de origem, ele era o presidente da comissão de acessibilidade. Então, é um tema que para ele é muito caro. E ele trouxe isso para a Justiça Eleitoral com todas as forças, com todas as letras, no sentido de mostrar que não há diferença. A diferença ela pode ser meramente física, mas ela não pode ser uma diferença ética ou diferença moral. Razão pela qual ele tem conclamado a todos os juízes do Paraná que busquem admitir pessoas com deficiências para que possam colaborar, se sentirem úteis à sociedade trabalhando, dentro, claro, que tenham uma capacidade mínima de compreensão, uma capacidade mínima de discernimento a respeito daquilo que é feito, com a finalidade de mostrar que não somos diferentes. A diferença ela pode ser física, mas nunca pode ser uma diferença no valor do ser humano. Então, é uma campanha que foi deflagrada desde o começo dessa nossa gestão. Nós começamos a gestão em fevereiro desse ano. Nós temos, no total, 2 anos pela frente do nosso Tribunal Regional Eleitoral, nos cabendo fazer a eleição municipal, e é a primeira oportunidade em que se faz esse, entre aspas, pedido para que a Justiça Eleitoral como um todo abrace essas pessoas com diferenças físicas para que elas possam se sentir incluídas. Então, isso tem sido feito. Até conversar, pode perguntar para o doutor Rogério como é que está a situação de Apucarana, porque nós trabalhamos dentro de um macrosistema lá na capital. Sim. E por onde passamos, inclusive eu fui até... A cidade mais longeva que eu fui até agora de Curitiba, foi Terra Rica. Estive em Terra Rica, lá divisa com o estado de São Paulo, inclusive visitando a PAI e solicitando
que eles indicassem pessoas que pudessem trabalhar como voluntários. A preocupação, ele vai ser presidente de mesário, vai ser secretário? Não, muitas vezes são voluntários que trabalharão nos corredores, auxiliando, indicando, levando, mostrando. Se sentir útil à sociedade. Então, o que nós queremos é criar pontes e não criar ilhas. Não queremos afastamento, queremos aproximação. Então, esse foi um projeto social criado nessa administração que aparentemente tem dado bons resultados, porque nós sentimos, e há muitas APAES onde nós estivemos, os diretores disseram que muitos alunos ficaram muito felizes com a sabedouro que foram lembrados, mesmo que talvez nem todos trabalhem, mas foram lembrados como cidadãos, como seres humanos, que podem colaborar com a sociedade. Então, é um trabalho social de alto valor. Inclusive, nós comentávamos antes da entrevista, né, Dr. Rogério, que em Apucarana tem uma influencer, que ela tem síndrome de Down, e ela participa da campanha para chamar mais as pessoas a participarem desse momento importante, que é escolher os nossos líderes, né? Exatamente. Nós temos aqui, então, uma influencer, ela tem ajudado o TRE, ela tem gravado vídeos chamando pessoas com deficiência para participarem como mesários nas eleições esse ano, né? Ela tem feito uma divulgação excelente, tem nos apoiado muito. Eu sou entusiasta dessa questão, tenho colaborado muito com o desembargador Sigurd, estive há umas 3 semanas atrás participando de uma mesa lá na sede do TRE, onde eu presidi essa mesa, juntamente com o desembargador do Trabalho, o Dr. Ricardo, que ele é deficiente visual, e também com um juiz do trabalho que tomou posse agora recentemente no estado de São Paulo, que também é cego, demonstrando que as pessoas com deficiência elas podem sim ocupar o seu espaço na sociedade, elas podem exercer funções tão bem quanto uma pessoa que não possui deficiência, e nós queremos trazer isso para dentro da justiça eleitoral para que a população possa perceber que realmente, olha, ali naquela mesa receptora de votos tem uma pessoa com deficiência, ela exerceu o seu cargo ali com tanta eficiência quanto uma pessoa que não tinha deficiência nenhuma. Então, inclusão, diversidade, anticapacitismo, né? O que seria um capacitismo? Eu julgar aquela pessoa com deficiência pela deficiência dela, não pela pessoa que ela é. Aproveitando, doutor Rogério, eu gostaria de perguntar qual a expectativa para o senhor, para o corregedor das eleições, agora aqui em 2024 em Apucarana, e qual o papel da OAB nas eleições desse ano? Bom, nós temos feito algumas reuniões, já fizemos 2 reuniões recentes agora com imprensa, partidos políticos, advogados, representantes de coligações, confederações. E o que nós esperamos é que as eleições aqui em Apucarana ocorram como sempre ocorreram, na paz, um respeitando o outro, que o eleitor possa exercer o seu voto com liberdade, votar naquele candidato que ele escolheu, que ele entendeu que é a plataforma que ele concorda, que ele acredita, e, acima de tudo, que as eleições possam ocorrer com transparência, com respeito e na forma mais com maior liberdade possível, tanto para candidatos como para eleitores. Já caminhando para o final, corregedor, não podemos deixar de falar que o senhor tem uma história aqui na nossa cidade, né? Seu pai, o Coronel Panza, foi coronel ali do 30º BIMEC, mas o doutor Wilson falou BIM na época, né? 30º BIM. Conta pra gente um pouquinho dessa ligação que o senhor tem aqui com a nossa cidade. Pois, realmente, eu fiquei muito feliz em saber do convite, doutor Wilson Scarpellin, que se encontra aqui ao meu lado, é uma honra. Ele me convidou em junho passado que viesse para cá para conversar. Na verdade, eu nem chamo de palestra, é um bate-papo mesmo com a OAB e tudo mais. Mas fiquei muito feliz porque eu fui criado aqui. Muito embora eu seja oriundo, eu nasci no estado do Rio de Janeiro, nasci na capital, porque na época meu pai era oficial do Exército no Rio de Janeiro. Ele conheceu minha mãe, os 2 gaúchos que conheceram no Rio, casaram e lá eu nasci. E aí, no ano de 60, vou entregar um pouco até a idade. Final de ano de 65, meu pai foi transferido para o 13 BIB de Ponta Grossa, o 30º Batalhão de Infantaria Blindado de 13º BIB, Infantaria Blindado de Ponta Grossa, em 1965. Claro, você nem era nascido, que você é uma criança, eu estou vendo aqui, novinha, né? O que nós tínhamos? O regime militar.
E aí, então, resolveram criar a 4ª companhia, pertencente ao 13 BIB, mas só que localizada em Apucarana. E meu pai, na época capitão, foi responsável por ser o primeiro comandante dessa companhia quando ela se deslocou para fisicamente proteger o norte do Paraná. Isso no final do ano de 65. Então ele veio para cá com mais algumas centenas de homens, de soldados, né? E aqui instalou. Na sequência, nasceram 2 irmãos meus aqui. Na sequência, ele voltou para o estado do Rio de Janeiro, só que dessa vez em Niterói, onde nasceu minha irmã. Ficamos mais alguns anos morando no estado do Rio. E aí ele conseguiu a oportunidade de voltar para Apucarana em 1974. Já era major e ele veio como subcomandante do 30 BIM. Na época era 30º Batalhão de Infantaria Motorizado. Hoje, na realidade, tecnicamente, hoje é o 30 BIMEC, 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Sim. E meu pai ficou na ativa de 74 até 80, quando então ele se aposentou porque ele tinha sido transferido para Brasília, mas ele gostava tanto de Apucarana que ele não quis ir embora. Então ele se aposentou precocemente, simplesmente para continuar morando em Apucarana. Por conta disso que eu estudei aqui no Colégio São José, onde foi meu colégio, que eu fiz toda a minha educação. Depois eu fui para o Colégio Canadá no final do terceirão e acabei fazendo vestibular e fui morar aqui na região. Na região eu fui vestibular, fiz Direito em Londrina, na UEL. Então, eu sou filho da região. De coração, claro, nasci no Rio de Janeiro. Sim. E é por isso que tem, e até a Cris sabe que ela está aqui assistindo, o Botafogo veio junto. Eu acho que talvez seja a maior religião que eu tenho na minha vida, né? É o Botafogo, meu pai é botafoguense, eu também sou. E isso veio para cá. Mas então... Não se rendeu aos nossos times do Paraná? Coxa não ganhou o coração do senhor? Não, nem Coxa, nem... O Atlético menos ainda, porque ele é preto e vermelho, não dá. Lembra o Flamengo, não tem como, né? Então, é o Botafogo, tanto que eu fiz uma promessa, se o Botafogo for campeão de alguma das competições esse ano, eu vou fazer uma tatuagem do Botafogo. Seu pai a estrela solitária, sim. Seu pai, depois que entrou para a reserva, também contribuiu com a prefeitura, Contribuiu, bem lembrado. O Wilson, que está aqui do meu lado, sabe disso. O meu pai trabalhou com o Carlos Scarpellini e com o José Domingos Scarpellini. Os dois foram prefeitos em Apucarana. E meu pai trabalhou em alguns departamentos, foi chefe de gabinete. Então, ele fez uma carreira de política de em torno de 10 anos. Hoje, meus pais se encontram enterrados aqui em Apucarana. Ambos já faleceram. E estão aqui enterrados em Apucarana. Então, eu tenho esse vínculo afetivo muito forte. Cada vez que eu volto para cá, eu trago um pedacinho de mim, e quando eu vou embora, eu também levo um pedacinho da cidade, porque isso aí marca a história da gente, né? Sim. A infância toda aqui, morei aqui de 74 na segunda vez até 89 praticamente, quando daí eu passei no concurso da magistratura e fui embora. Comecei na seção judiciária de Cianorte, segui a carreira. Aí eu tenho 2 carreiras paralelas, a magistratura e o magistério. Adoro também dar aula. Até o André, ele foi meu aluno. Por conta disso, fiz mestrado, doutorado, adoro estudar, né? Adoro um pouco de história, de filosofia. Então, são as minhas paixões, a magistratura e o magistério. E, claro, o coração aqui fincado nessa cidade alta de Apucarana. E hoje retorna aqui para a nossa cidade para participar, para comandar esse debate com informações importantes e pertinentes das eleições 2024, não é mesmo? É verdade, espero que tenha sido útil para vocês aqui da rádio, porque eu sei que a imprensa, e você fez essa colocação num certo momento, a imprensa tem um papel fundamental para a verdadeira informação. Se agora há pouco você me perguntou da desinformação, esse não é o papel da verdadeira imprensa. A imprensa ela tem que ser aliada da democracia, sim, a imprensa tem que ser aliada da cidadania, a imprensa tem que ser aliada da verdade. Porque nós sozinhos, o Tribunal Regional Eleitoral, ou a Justiça Eleitoral como um todo, nós sozinhos não conseguimos vencer essas batalhas. Precisamos de quais aliados? Imprensa, Ordem dos Advogados do Brasil, instituições sérias que levam o Brasil para frente. Então, nós precisamos disso. Uma imprensa independente, uma imprensa séria, uma imprensa responsável, que é o caso de vocês aqui. Então, aproveitando a oportunidade de ter conversado, agradecendo esse espaço, porque nós queremos esclarecer, nós queremos orientar, nós não queremos desinformar de maneira alguma. A imprensa tem o papel de prestação de serviço. Se a gente não puder fazer isso para a população, eu considero que meu trabalho não foi bem feito. É verdade, isso é importantíssimo. Eu abro o espaço para vocês fazerem as conclusões finais, fazerem um convite para o evento que acontece hoje, às 19 horas, no Fórum Eleitoral, né? 19h30. Então, doutor Rogério, depois o desembargador, corregedor, me perdoa. Não, de maneira alguma. Eu falei, corregedor é nome de rua. Não me esqueça. Então, eu vou chamar de Luiz, doutor Luiz. Doutor Sim, Luiz tá Panza. Pronto. Vamos lá, doutor Rogério. Bom, nós queríamos agradecer em nome da Justiça Eleitoral esse espaço que nos foi dado para levar informação diretamente para a população.
E dizer que o cartório eleitoral, o juiz eleitoral, servidores estão todos à disposição da imprensa, partidos, coligações, eleitores, todos precisarem tirar suas dúvidas, conversar. Nós estamos muito... A Justiça Eleitoral tem esse papel, né, de estar muito próximo da população. Então, dizer que nós estamos à disposição. Da mesma forma, conclamar a sociedade que vote com consciência, que escolha os melhores candidatos, que observem as plataformas, que não se deixem levar por falsas promessas, não se deixem levar por qualquer tipo de informação, procurem a fonte, confiem naquelas fontes que já são clássicas, as grandes redes de rádio, de televisão, de jornal, que podem levar a verdadeira informação. Esse momento é muito crucial. A democracia é muito importante, ela é muito cara para todos nós. E ela só será mantida da maneira como ela está se nós acreditarmos nela e fizermos o nosso papel. É como dizia o ex-presidente John Kennedy: não pergunte o que uma nação pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer por uma nação. Então esse é o nosso papel, é um papel de responsabilidade. A Justiça Eleitoral está atenta a isso. O Dr. Rogério, à frente da Justiça Eleitoral de Apucarana, com seus servidores, todos com muita capacidade, buscando a serenidade, buscando o perfeito trabalho. Você, Liz, da imprensa, trazendo esse papel de bem informar, esse papel de trazer todo e qualquer tipo de informação e afastar a desinformação. O Dr. Wilson, que está aqui ao meu lado, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Apucarana, o papel do advogado, o papel daquele que orienta, porque ele conhece a lei, porque ele conhece exatamente a estrutura normativa de um país. Então, todos nós estamos engajados nesta finalidade. E aproveitando esse espaço, agradecendo e dizendo isso: votem consciente, escolham os melhores candidatos, não se deixem levar. Que façamos o Brasil um país sempre da democracia avançando nesse sentido e cada vez mais possamos nos sentir verdadeiros cidadãos, não só de Apucarana, mas dessa terra chamada Brasil. Eu agradeço a vocês pela conversa, pelas informações e que tenhamos eleições sérias e justas agora em 2024.